Pedro nos fala sobre corte de gastos, mas tem uma outra decisão importante que ele também vai nos trazer as informações. O relatório final da Lei de Diretrizes Orçamentárias foi aprovado há pouco na Comissão Mista de Orçamento. E aí a grande pergunta que fica, Pedro, é o que acontece a partir de agora nessa questão que é tão importante também nesse fim de ano, antes do recesso parlamentar. Sem dúvida, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tradicionalmente é analisada aqui no Congresso Nacional em julho, mas por conta das várias dificuldades impostas por parlamentares nestes últimos meses, o texto foi analisado hoje na Comissão Mista do Orçamento, tem previsão de votação pelo Congresso Nacional ainda nesta semana. A Lei de Diretrizes Orçamentárias faz um direcionamento para o orçamento de 2025, ela precisa ser analisada antes da LOA, a Lei Orçamentária Anual, que de fato traz os pontos específicos para o orçamento de 2025. O que ficou definido na LDO, o salário mínimo de R$ 1.502 para 2025, é importante ressaltar que este valor ficou definido antes da alteração proposta pelo governo, que será analisada muito provavelmente amanhã na PEC do corte de gastos, que trata de uma revisão com relação ao reajuste do salário mínimo. Outro ponto importante que ficou definido na LDO, que ainda precisa ser apreciada por deputados e senadores no plenário, é um trecho que obrigava o governo a mirar apenas o centro da meta fiscal de déficit zero até outubro de 2025. Isso, na prática, dá um pouco mais de liberdade para os gastos públicos ao governo federal, mas ressalto, Márcio, isso tudo ainda está sendo discutido, afinal de contas tem uma PEC que faz uma revisão dos gastos públicos, uma espécie de ajuste fiscal que ainda está em debate nesta semana, portanto a LDO deve ser analisada ainda esta semana, assim como tem também expectativa de análise do orçamento de 2025, com a aprovação da LDO o caminho fica mais fácil aqui no Congresso Nacional. Volto com você. Muito obrigado, Pedro Teixeira, que falou com a gente direto ali do Salão Verde da Câmara dos Deputados.